Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de novembro de 2025, 6 horas da manhã, horário Brasil. Últimos acontecimentos no dia 28 de 11 de 2025, ou seja, ontem. Os principais assuntos são a renúncia do chefe do gabinete de Zelensky. Drones ucranianos destroem 60 milhões de dólares em sistemas de defesa aérea russa nos últimos 3 dias. Tropas russas espancam e executam soldado ucraniano. A Ucrânia atacou uma refinaria e um aeródromo. Norte-coreanos incentivados a se suicidarem ao invés de serem feitos prisioneiros. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui vocês veem a verdade. E também peço a todos que gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, é muito importante, vamos continuar divulgando, recomendando os vídeos do canal, que todos vão ver a verdade e mais pessoas terão oportunidade de se inscreverem no canal. Eu conto com vocês. Muito obrigado. O chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, o Andriy Yermak, ele renunciou ontem em meio ao maior escândalo de corrupção da Ucrânia. O Andriy Yermak, ele apresentou sua renúncia após buscas realizadas pelo Departamento Nacional Anticorrupção da Ucrânia, que tem a sigla NABU, N-A-B-U. E isso aconteceu no dia 28 de novembro também, segundo anunciou o presidente Volodymyr Zelensky, o próprio presidente. O Yermak está sendo investigado pelo NABU em um caso envolvendo a Energoatom, é um monopólio estatal de energia nuclear, a maior investigação de corrupção durante a presidência do presidente Volodymyr Zelensky. 8 suspeitos foram indiciados, no caso Energoatom, e um deles chama-se Timur Mindik, ele é um associado próximo do presidente, é apontado como líder do esquema. Haverá uma reformulação no gabinete da presidência, falou Zelensky, e Andriy Yermak, chefe do gabinete, para substituí-lo, Zelensky vai estar fazendo consultas a partir de hoje para ver quem poderá substituí-lo. Um decreto sobre a demissão de Yermak foi publicado já e divulgado no site oficial da Presidência da República Ucraniana. Ele afirmou que a delegação ucraniana nas negociações de paz, que inclui o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, o chefe do Estado-Maior, representantes do Ministério das Relações Exteriores e oficiais de inteligência, não será alterado, apenas o Yermak, que normalmente participava dessas reuniões, ele não participará mais. O Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, também está sendo investigado no caso de corrupção da Energoatom, mas ainda não foi formalmente acusado, como foi o Andriy Yermak. Outros 2 funcionários envolvidos no escândalo de corrupção, o ministro da Justiça, Erman Halushenko, e a ministra de Energia, Svetlana Hrinchuk, foram demitidos também, mas anteriormente, em 19 de novembro, próximo passado. E, no entanto, eles ainda não foram formalmente acusados. As forças de drones, que eles chamam as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, destruíram 60 milhões de sistemas de defesa aérea russos ao longo dos últimos 3 dias, segundo foi publicado na data de ontem nas redes sociais do governo ucraniano. Os sistemas de defesa aérea Buk-M1, Buk-M2 e Tor-M2 foram atingidos e destruídos. O custo total dessas armas é estimado em 60 milhões de dólares. Eu estou usando esse valor, eu acho que é pouco, deve ser uns 100 milhões de dólares, porque cada Buk
custa em torno de uns 40 milhões de dólares, mas eu usei a fonte oficial, né? Então, acho que seriam 100 milhões de dólares no total, talvez estejam dando um desconto aí, né? Eu não sei, né? Mas essa é uma dúvida que eu tinha, mas publiquei o valor que foi divulgado como oficial, né? Esses complexos são elementos-chave do sistema de defesa aérea dos russos. Eles são sistemas que agem em profundidade operacional tática e sua destruição enfraquece significativamente a cobertura de áreas importantes e objetivos estratégicos. Eles foram destruídos na Península da Crimeia. Tropas russas executam um soldado ucraniano capturado após espancá-lo com um fuzil. É um crime assim de onde isso é bestificação do ser humano, né? Eles, enquanto um soldado russo amarrava, eles fizeram dele prisioneiro e o outro começou a espancar a cabeça dele com o fuzil, né? Com a coronha do fuzil, e após ele já não responder mais, ele cair no chão, eles finalizaram atirando com armas automáticas nele. Isso é um crime hediondo, bárbaro. São pessoas que não deveriam ser consideradas seres humanos e não têm o direito de estar entre os habitantes do que nós conhecemos como humanidade, que é onde nós vivemos ou convivemos e deveríamos nos suportar, É difícil, sabe? É difícil. Eu acho que uma coisa dessas é muito hediondo, né? Qualquer crime, mesmo só dando tiro, que nem fizeram lá em Zaporizhia, né? Essa semana ainda eu divulguei ontem, como fizeram há 2 semanas atrás em Pokrovsk, né? Eles simplesmente atiraram, colocaram os militares deitados e deram rajadas com as armas automáticas deles, com os fuzis automáticos. Eles foram muito cruéis, onde ele praticamente já morreu com as coronhadas. Só para eles terem certeza, eles atiraram no corpo dele para ter certeza que ele estava morto. Foi um assassinato intencional, né? Todos são intencionais, mas isso é uma maneira, pela crueldade como foi feito. São nazistas, esses russos são nazistas sem nenhuma dúvida, né? Eles gostam de chamar os ucranianos de nazistas, mas os atos comprovam que o exército russo é nazista. A Ucrânia atacou uma refinaria de petróleo e um aeroporto em Saratov. O aeroporto não foi em Saratov, perdão. A refinaria de petróleo foi em Saratov e o aeródromo foi na península da Crimeia. E foi na noite do dia 28 de novembro, ou seja, próximo passado, foi ontem, né? As forças ucranianas atacaram essa refinaria em Saratov. E também ali na Crimeia, no aeródromo, eles atacaram um depósito de drones nesse aeródromo. E outros alvos militares também, segundo informações, mas os outros alvos não foram confirmados, apenas esses 2 alvos que foram confirmados. E a Ucrânia atacou então essa refinaria, que é uma instalação que produz mais de 20 derivados de petróleo, 20 produtos, e abastece o exército russo. O ataque provocou um incêndio no local, embora a extensão total dos danos ainda esteja sendo avaliada de acordo com as informações. Durante o ataque, as forças ucranianas também alvejaram esse depósito de drones que era no aeródromo de Saki. Já foi atacado diversas vezes pela Ucrânia na vila de Novofedorilka, na península da Crimeia. As defesas aéreas russas no local foram destruídas, incluindo um sistema de mísseis Pantsir S-1 e o Tor M2. Após a neutralização das defesas aéreas, as tropas ucranianas destruíram um hangar que armazenava os drones de longo alcance. Esses drones de longo alcance russos são o Forpost e Orion. Além de visar o território russo e a península da Crimeia, as forças russas também as forças ucranianas atacaram também concentrações de tropas russas e depósitos de combustíveis e lubrificantes em áreas ocupadas pela Rússia nas regiões de Donetsk, mas não recebi detalhes sobre isso, então apenas cito que isso aconteceu também na data de ontem. O ditador norte-coreano, ele bolou uma frase para falar para os seus soldados que estão lutando na Rússia contra a Ucrânia. Diz o seguinte: se você der a sua vida, você viverá para sempre. Então ele, não sei se ele está se colocando no lugar de Deus,
e os soldados norte-coreanos na Ucrânia, por isso, são incentivados a usar granadas para evitar a captura, né? Segundo os relatórios de alguns que foram capturados, ou seja, eles fazem uma lavagem cerebral, eles incentivam as suas tropas não serem presas e, se forem presas, sempre deixar por último uma granada para eles se suicidarem. E eles elogiam tais ações como heróicas, né? É outro besta criminoso incentivando o suicídio, que é um crime também hediondo contra a própria pessoa. E o exército norte-coreano está destacando os serviços heróicos desses soldados que se explodiram na Ucrânia em vez de serem feitos prisioneiros. Que muitos casos desses aconteceram, sem dúvida nenhuma, né? Tem acontecido até relatos quando eles estão chegando, o cara ou não tem mais munição, alguma coisa, os ucranianos estão em um número maior, ele não se entrega, ele saca a granada e explode ela na própria mão. Ou então põe assim embaixo do agasalho e se explode com aquilo lá. É um negócio, como é que é a lavagem cerebral na Coreia do Norte, né? E eles ensinam, tem sessões para isso, e eles estão dando instrução para o exército lá na Coreia também. Os instrutores afirmam que o exército norte-coreano alcançou um nível de excelência inigualável, dizem eles, os instrutores, né? Só que os instrutores não se suicidam. E aí ele diz assim, até mesmo comparado aos russos, o nosso nível de excelência é muito melhor. Ao mesmo tempo que elogiam a dedicação das tropas que morreram, cumprindo as ordens do ditador norte-coreano Shin Hong-un. Acho que tinha que pegar esse cara e botar uma granada na boca dele, né? Como é que, né? Militares também promovem slogans, né, que glorificam tais sacrifícios, incluindo: se você der a sua vida, você viverá para sempre. E vamos aprender com os guerreiros que se explodiram. Pô, esse cara acredita. Esse é outro demônio, não é só o Putin. Ou seja, esse eixo do mal está cheio de demônios, né? Como eles. E ainda cultuam isso como se fosse uma eternidade. Você viverá para sempre. Como se isso fosse uma eternidade, um ato que ele considera heróico, que na realidade é um ato criminoso, é um ato assassino. Esses caras promovem o genocídio do próprio povo, tal como o ditador da Rússia, tal como o ditador da Coreia do Norte. Essas foram as principais notícias. Muito obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Reforço, inscrevam-se se vocês viram a verdade. Também peço, inscrevam-se no canal, é muito importante, e deem like. Não esqueçam de sair do vídeo antes de dar o like, e compartilhem com as suas redes sociais também, é importante para fortalecer o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.